você sabe o que faz o Instituto Médico Legal? Pois é, a maioria das pessoas sabe que o IML faz autópsia, um exame realizado por peritos para determinar a causa da morte de uma pessoa. Mas esse é apenas um dos serviços. É o IML que emite laudos que vão subsidiar as investigações e o julgamento de processos criminais, que tratam de agressões físicas, acidentes, estupros, homicídios e suicídios. Na área de medicina legal, o IML realiza autópsia em casos de mortes violentas e de causas suspeitas. Também faz exames em vítimas de violência sexual e de lesão corporal. Faz exames toxicológicos para detectar a presença de drogas, álcool e outras substâncias no organismo. Exames em ossadas, para identificação de corpos e também faz acompanhamento e orientação às vítimas de crimes e seus familiares. A odontologia forense realiza exame em pessoas vivas nos casos de trauma oral por lesão corporal. Também faz exames ou identifica arcadas dentárias em caso de morte por carbonização. É a única forma de identificar pela arcada dentária. E também faz análise em corpos exumados. No primeiro semestre de 2011, o Instituto Médico Legal do Paraná ganhou destaque na mídia. As reportagens veiculadas em jornais, rádio e TV mostravam um quadro parecido em várias cidades do estado. Curitiba, Londrina, Maringá. Municípios que partilhavam um problema comum: a falta de estrutura dos institutos médicos legais. Os meios de comunicação relatavam atrasos na liberação de laudos e perícias e prejudicavam os trabalhos do judiciário. A demora no recolhimento de corpos provocava sofrimento para as famílias. Em março de 2011, a Comissão de Direitos Humanos da OAB do Paraná fez uma vistoria aqui na sede do IML em Curitiba e constatou a gravidade da situação. Corpos empilhados, carros parados por falta de manutenção e péssimas condições de trabalho. O primeiro lugar que nós fomos foi ver as câmaras frias. E tinham 2 câmaras frias onde existiam 154 cadáveres. As geladeiras, saía um churume, exalava um cheiro terrível e aquilo escorria, mas era constante. Com relação aos equipamentos, entre os muitos equipamentos já obsoletos, com N problemas, nós encontramos um que é de grande importância, conforme nos explicaram os técnicos, que é o cromatógrafo. Esse aparelho, ele é o responsável pelos exames de toxicologia. E quando nós lá estivemos, fazia 3 meses que ele estava estragado. Eles esperavam a liberação do empenho dos R$27 mil para que o cromatógrafo fosse recuperado. A partir das denúncias veiculadas pela imprensa em junho de 2011, o Tribunal de Contas do Paraná iniciou uma auditoria operacional no Instituto Médico Legal. A meta era fazer uma radiografia completa do funcionamento das 17 unidades do interior do estado e da sede do IML em Curitiba. O objetivo da auditoria da OAP do IML foi verificar se os recursos materiais, físicos, financeiros, orçamentários e de pessoal eram suficientes de forma que o IML possa atender adequadamente a população e prestar o serviço auxiliando, inclusive, a própria justiça na apuração e na prevenção dos crimes. Os trabalhos mobilizaram 8 técnicos do Tribunal de Contas, que durante 6 meses realizaram várias atividades. Visitaram todas as unidades do IML, entrevistaram os servidores, os chefes regionais, o diretor-geral da entidade e o secretário de Segurança Pública do Paraná. Também fizeram pesquisas pela internet. Na pesquisa com os servidores, nós tentamos descobrir informações sobre as condições de trabalho, o grau de satisfação dos servidores, plano de carreira, a capacitação e motivação dos profissionais e também os problemas existentes no órgão. Foi muito importante esse trabalho porque nós conseguimos delinear um perfil do servidor.
O relatório da auditoria concluiu que as instalações das unidades do IML são precárias, com mobiliários sucateados, instalações elétricas comprometidas e sem condições de higiene. Os materiais utilizados são improvisados e inadequados. Estas fotos foram feitas pela equipe de auditoria e mostram um panorama de como estava a situação. O arquivo histórico, junto com as câmaras de refrigeração. Em 9 unidades, os móveis estavam sucateados. IML de União da Vitória, dentro do cemitério. Fios da rede elétrica soltos na sala de necrópsia em Paranaguá. Este era o estado da clínica odontológica do IML de Curitiba. Em Francisco Beltrão, a sala do plantonista ficava dentro do necrotério. 63% dos materiais utilizados na necrópsia foram considerados inadequados. Paredes com mofo e pintura descascando em várias unidades. Higienização inadequada. No IML de Maringá, gatos circulavam pelo ambiente, inclusive sobre as bancadas do necrotério. Os potes de água e comida denunciavam que os animais eram criados dentro do instituto. A equipe de auditoria flagrou ainda formigas e baratas circulando pelas unidades. Drogas armazenadas em caixas, pastas e prateleiras, sem controle de acesso de pessoas e possível modificação ou destruição do material. O sucateamento do IML pode ser explicado pela falta de investimentos nos últimos anos. Entre 2008 e 2011, o órgão recebeu investimentos apenas em 2010, no valor de R$ 1.600.000. Em 2011, o orçamento autorizado era de mais de 53 milhões de reais, mas não havia previsão de nenhum centavo para investimento. Este gráfico mostra a execução orçamentária do IML de 2008 a 2011. O orçamento autorizado em 2011 teve um aumento de 120% em relação a 2010. Saltou de 23 milhões e 800 mil para 53 milhões e 300 mil reais. No entanto, a execução orçamentária, ou seja, o valor efetivamente aplicado, foi de apenas 38,6%. A menor dos últimos 4 anos. Em relação ao orçamento, o que mais chamou a atenção na auditoria foi a falta de investimento dos últimos anos, o que em parte explica o desmantelamento do Instituto, tanto da unidade sede como das unidades do interior, e que ocasiona a situação que a gente encontrou: precariedade das edificações, condições de trabalho, falta de equipamentos, materiais improvisados e assim por diante. A auditoria apontou diversos problemas que comprometem a atuação do IML no Paraná e prejudicam o atendimento às autoridades judiciais, administrativas, Ministério Público e, principalmente, à população. Falta planejamento, estrutura, equipamentos e até materiais. Com relação a saneamento, não foi provado em nenhuma das unidades, e nós visitamos todos, a equipe, quando eu falo nós, a equipe visitou todas as unidades, que existiam licenças válidas para vigilância sanitária ou da companhia de saneamento. Nenhuma delas. Havia várias autuações, inclusive aqui no IML sede, porque não existe tratamento para os resíduos químicos dos laboratórios, bem como com o necrochorume. O necrochorume, o que é? É o líquido que sai dos cadáveres ou das peças anatômicas e que é altamente tóxico. E esses dois, sem tratamento nenhum, eram lançados na rede de esgotos, causando um prejuízo tanto aos indivíduos que trabalham no IML, que frequentam o IML, à população em geral e ao meio ambiente. O que isso causa? Causa uma fragilidade na cadeia de custódia. A cadeia de custódia são todos os procedimentos que, num dado período de tempo, feitos conjuntamente, ou seja, concatenados, levam a uma proteção integral dos vestígios de um crime. Toda vez que você tem um crime, você faz a coleta, a conservação, e essa dita prova deve estar íntegra até o final do processo judiciário. Se você, em qualquer momento, romper essa cadeia ou diminuir
a proteção, você pode ou adulterar ou perder essa prova. E isso acaba sendo um ônus tanto para o cidadão quanto para o sistema judicial e policial. A pesquisa revelou ainda que os servidores estão insatisfeitos com o salário e com as perspectivas de carreira, e que não se sentem reconhecidos e valorizados pelo trabalho que realizam. A condição dos trabalhadores, quer dizer, dos profissionais, serem altamente qualificados, mas estarem desmotivados por condições de trabalho absolutamente precárias, o que, claro, desestimula qualquer profissional, e mesmo assim eles estavam se esforçando. Então, hoje, em parte, eu acredito que o IML, na condição que a gente encontrou, funciona muito em função da garra dos profissionais. Os técnicos do TCE também encontraram pontos positivos durante a auditoria. O IML de Curitiba e de algumas cidades do interior tem convênio com hospitais para garantir assistência às vítimas de violência sexual, proporcionando atendimento integral e mais humanizado às pessoas. Essa vítima de violência sexual, ela já está fragilizada pela situação em si. E com esse convênio, a vítima é atendida nos hospitais credenciados, por médicos da própria equipe do IML, e dessa forma ela evita que passe por constrangimentos desnecessários. Essa boa prática identificada na nossa auditoria sugeriu-se até que seja estendida para as outras unidades do IML. O relatório da auditoria foi encaminhado para a Secretaria de Segurança Pública e para o Instituto Médico Legal. O documento aponta as deficiências encontradas e recomenda várias ações para melhorar o desempenho do IML. O relatório da auditoria foi aprovado pelo Pleno do Tribunal de Contas nessa sessão em agosto de 2012. A equipe técnica aponta impropriedades na atuação do objeto auditado, sugerindo a adoção de recomendações e determinações, encaminhando-se cópias a organismos. O parecer do Ministério Público é idêntico, opina pela aprovação do relatório com a adoção de providências. Com relação aos investimentos de estrutura do Instituto Médico Legal, 2 sedes novas construídas e ativas já em Paranavaí e Toledo em 2011, mais a de da Vitória desde março de 2012, o início da construção dos IML de Maringá, já desde agosto, o IML de Londrina aguardando a autorização para a licitação, retomada das obras da nova sede, prédio novo do IML de Paranaguá, a ativação, portanto, das obras do IML de Curitiba, e estão programadas construção para os IMLs de Foz do Iguaçu, Jacarezinho e Ponta Grossa. Então, são essas mais 3 sedes que deverão ser presenteado ao Instituto Médico Legal. Houve também investimento na contratação de profissionais, e foram 120 contratados, 30 médicos, 38 auxiliares de necropsia e 52 motoristas, todos destinados às 17 sedes do interior. Contratação e locação de 25 viaturas adaptadas, tipo camburão, que são destinadas ao transporte de cadáveres. A criação de comissões de segurança, biossegurança, da saúde do trabalhador, que eram necessárias que isso acontecesse mesmo. E uma de notável importância, que é a de gerenciamento dos resíduos sólidos de saúde. A aquisição de mais um cromatógrafo. Foram efetivadas contratações de empresas especializadas para a manutenção dos cromatógrafos, que são 2 agora, e das câmaras frigoríficas mortuárias, válido para as 18 sedes. Em fevereiro, nós recebemos um relatório preliminar dessa auditoria, que eu faço questão de mencionar que foi realizada com a maior lisura, demonstração de capacidade e eficiência da equipe técnica do Tribunal de Contas do Estado. A importância do trabalho da auditoria do IML
O objetivo, na verdade, é passar para o órgão recomendações de forma que ele faça aprimoramento da sua gestão. O que é isso? Quer dizer, que melhore o atendimento à população das vítimas de violência, assim como dos familiares que normalmente vão ao IML numa situação complicada. E, consequentemente, com a melhoria desses serviços, os processos judiciais, a justiça, também obtenha do IML serviços adequados de forma que se possa fazer uma apuração e, por consequência, a Secretaria de Segurança Pública possa fazer estratégias, bolar estratégias para prevenção e diminuição dos índices de criminalidade. O trabalho do IML é fundamental para a sociedade. O atendimento às vítimas de crimes de qualquer natureza deve se pautar pelo princípio da cidadania e da dignidade humana. Por isso é importante que o IML esteja bem estruturado, bem equipado, com funcionários capacitados para prestar um serviço de excelência à população. É o que a gente espera que aconteça, porque o IML do Paraná é da nossa conta. Duas coisas surpreenderam bastante. Uma é a precariedade, às vezes, da situação, quer dizer, material, tecnologia, e a superação dos funcionários, porque com pouco ou nenhum material específico eles conseguem trabalhar e muito bem às vezes. A experiência em si marcou porque foi a primeira auditoria operacional que nós, da área da saúde, realizamos. Você ir ao órgão visitar e você poder, de alguma forma, contribuir para a melhora do atendimento e que vai refletir diretamente no cidadão, traz uma satisfação pessoal muito grande.